Que bom ver você aqui para mais um estudo especial dessa série Deus de Promessas. Hoje estamos chegando no quinto estudo e hoje nós vamos estudar sobre as promessas divinas de companheirismo. Mas antes de começar, eu quero convidar você para orar comigo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvamos o Teu nome porque mais uma semana o Senhor nos permite abrirmos a Tua Palavra, estudarmos um pouco mais sobre Tuas promessas. E na promessa de hoje, Senhor Deus, mais uma vez, nós temos uma mensagem preparada para que o nosso coração possa ser confortado e se alegrar. Portanto, nos ensine agora. Abra, Senhor, a nossa mente, abra, Senhor, o nosso coração para ouvir a Tua voz e abençoa cada pessoa que está me escutando nesse momento. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. A nossa promessa de hoje está em Deuteronômio, capítulo 31, verso 6. Deuteronômio, capítulo 31 e o verso 6. E diz o seguinte: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará e nunca os abandonará. Você já viu um quadro ou um filme que retrata náufragos em ilhas desertas? Parece um pensamento meio perturbador estar em um lugar aparentemente paradisíaco, tão bonito, mas sozinho. O fato de estarmos ali, presos nessa solidão, nos faz enxergar um cenário desse como uma prisão. Dizem os psicólogos que muitas vezes em nossa vida nos sentimos como náufragos numa ilha deserta. Nessas ocasiões, sentimos-nos totalmente abandonados, sem pessoa alguma a quem possamos recorrer ou de quem possamos depender. O nome disso? Solidão. Um dos maiores males dos nossos dias é a solidão. Solidão é chamado no dicionário de estado de quem se acha ou se sente desacompanhado, também conhecido como isolamento. Mas solidão vai muito além do que isso. Solidão é o sentimento de não pertencer ao mundo que o cerca, ou a inabilidade de criar vínculos ou identificação significativa com aqueles que estão ao redor. Na pandemia de Covid-19, nós fomos obrigados a nos isolar uns dos outros. E por conta disso, muitos se depararam com o terrível sentimento de estar só. Apesar de quase todo sinônimo dessa palavra estar associado ao isolamento físico, grande parte das pessoas que enfrentam problemas relacionados à solidão se sentem só, mesmo no meio de muitas pessoas. É a chamada solidão emocional. Não importa qual seja o tipo de solidão que você já tenha experimentado, ou que esteja vivendo hoje. A promessa de Deus para você agora é que você nunca estará sozinho. Não é maravilhoso saber disso? A solidão envolve alguns sentimentos. Por exemplo, a solidão envolve o sentimento do vazio no coração. Muitas vezes vem acompanhado de tristeza, falta de ânimo, isolamento, ansiedade ou necessidade de se sentir amado e carente da atenção de alguém. Um outro sentimento típico da solidão é o sentimento de rejeição.
a pessoa se sente deixada de lado por um grupo de amigos, ou até mesmo rejeitada pela sociedade, pela família ou pela igreja. Um terceiro sentimento comum à solidão é o sentimento de inutilidade. Pensam que não valem nada, pois absolutamente ninguém gosta deles. Essas pessoas correm para os bares, para os grupos de encontro, ou até mesmo para as reuniões da igreja, numa tentativa vã de escapar da solidão. Infelizmente, permanecem solitárias e sem qualquer tipo de ligação, parecendo ser incapaz de construir relacionamentos significativos que envolvem o social, o racional, o emocional e, por fim, o espiritual. Bom, com isso em mente, entendemos que existem 3 tipos de solidão. A primeira solidão é a solidão emocional, que é aquela que envolve a falta ou a perda de um relacionamento íntimo com outra pessoa ou pessoas. Existe também a solidão social. A solidão social é o sentimento de falta de propósito na vida, ansiedade e vazio. Esse tipo de solitário, ele vive fora de tudo. Ele vive à margem da vida. E existe também o terceiro tipo de solidão, que é a solidão existencial ou espiritual. Essa solidão se refere ao tipo de isolamento que vem quando a pessoa está longe de Deus e não tem nenhuma comunhão com o Eterno. Com isso, sua vida não tem significado ou propósito. Eu quero mostrar agora para você alguns exemplos bíblicos que aparentemente experimentaram esses 3 tipos de solidão. O primeiro tipo, a solidão emocional, pode ser visto, por exemplo, em Adão, quando ele se sentiu só por não ter uma companheira. Ele precisava de alguém para amar e que pudesse amá-lo. Ele tinha necessidade de alguém presente em sua vida. Então, Deus supriu sua necessidade lhe dando uma companheira, Eva. Agora, para que Deus suprisse sua necessidade, Adão precisou dormir, no sentido literal, nos braços de Deus. Sabe, Deus supre as necessidades do solitário, que aprende a descansar em seus braços. Por que isso? Porque o sentimento de vazio pode nos levar a enxergar a situação de maneira deturpada. Nosso senso de decisão fica afetado. E a verdade é que a gente não sabe como decidir de maneira correta aquilo que Deus deseja. Então, descansar nele é esperar aquilo que ele tem a nos oferecer. E enquanto descansamos, ele supre a nossa necessidade. O segundo tipo de solidão, que é a solidão social, nós encontramos na Bíblia na experiência de José. José foi vendido pelos seus irmãos. José experimentou de maneira plena esse tipo de desprezo que provoca esse tipo de solidão. Ele foi jogado na masmorra. E eu acredito que ele deve ter passado por um turbilhão de dúvidas em relação ao propósito da sua vida. Quanto mais José procurava fazer o que era certo, mais errado as coisas davam. No entanto, em cada etapa de sua história, existe algo que não muda. Deus estava sempre presente em sua vida. Em casa, na cova, no trabalho, na masmorra e no palácio. Em todos esses lugares, Deus estava acompanhando ele. E isso mostra que Deus estava moldando ele. José confiou, mesmo quando não podia ver, que Deus o estava preparando na aparente solidão. Embora Deus estivesse ao lado dele em todo momento.
Moisés é outro exemplo de alguém que, na aparente solidão do deserto, onde o propósito da sua vida foi questionado, entendeu depois de 40 anos que estava sendo moldado por Deus para um propósito especial. A solidão pode fazer você esquecer disso, mas mesmo em seus questionamentos e aparentes fracassos, Ele está moldando você. Descobrindo o propósito divino para a nossa vida e confiando que Ele está no controle, nós podemos minimizar os efeitos da solidão social. O terceiro tipo de solidão é a solidão existencial ou espiritual. É a solidão que advém do afastamento completo de Deus. Quando Jesus estava na cruz, um dos seus brados mostra um aspecto preocupante. Você vai lembrar. Jesus disse: meu Deus, por que me desamparaste? Mas nós sabemos, Deus nunca o desamparou. Por que então Jesus clamou isso? Na verdade, naquele momento na cruz, todos os pecados da raça humana estavam sendo colocados sobre os ombros de Jesus. Como diz a Bíblia, Ele que não conhecia pecado, se fez pecado por nós. E no momento em que os nossos pecados foram depositados sobre Ele, Ele sentiu o efeito isolante do pecado em relação a Deus. Ele sentiu o afastamento de Deus. Você já sentiu isso? A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Nossos pecados são um muro entre a gente e entre Ele. A solidão que vem pelo afastamento de Deus é o pior tipo de solidão. Porque esse tipo de solidão faz com que todas as outras coisas simplesmente percam a graça. Não há sentido, não há alegria de viver. Para todo tipo de solidão, mas especialmente para a solidão espiritual, a promessa de hoje tem um lembrete. Deus vai com você. Ele nunca te deixa e nunca te abandona. Não importa quão longe você foi, você está a um clamor de distância da presença dele. Que coisa maravilhosa! Para quem está vazio, Ele oferece preenchimento. Para quem se sente inútil, Ele oferece um propósito. E para quem se sente só, Ele oferece Ele mesmo, sua própria presença. Não importa o tipo de solidão que você enfrenta, Ele vai com você. Ele nunca te deixa, Ele nunca te abandona. Certa vez, foi perguntado a um eloquente pregador: onde está Deus? O senhor pode me dizer? A pergunta tinha uma conotação de incredulidade. Era feita por um homem que havia buscado e perdido a presença de Deus. Havia buscado a Deus, mas não havia encontrado. O pregador hesitou por alguns instantes e então olhou para aquele que tinha feito a pergunta e lhe respondeu: dizer onde está Deus é muito fácil. O difícil é dizer onde Deus não está. Onde Deus não está é difícil dizer. Sabe por quê? Porque Ele vai com você. Ele não te deixa. Ele não te abandona. A próxima vez que você achar que está sozinho, que está perdido, quem sabe sentir um vazio no coração ou um senso de inutilidade, lembre-se, Ele está com você. Moisés se escondeu no deserto, Deus estava lá. Jonas se afundou na barriga de um peixe, mas Deus estava lá. Elias fugiu para a caverna, mas Deus estava lá.
Daniel foi jogado em uma cova com leões famintos, e Deus estava lá. Lázaro foi sepultado em uma tumba, e ainda assim, na hora certa, Deus estava lá. Não importa o que você esteja passando, não importa se você está sendo assombrado pela solidão, descanse nele, confie nele, receba ele. Para quem está vazio, ele preenche. Para quem se sente inútil, ele dá um propósito. E para quem se sente só, ele oferece a presença constante dele mesmo. Ele está com você agora e estará sempre com você. Posso orar com você? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, talvez eu estou falando nesse momento para alguém que está se sentindo solitário. Talvez eu estou falando para alguém que experimentou o gosto amargo da solidão. Mas na promessa de hoje nós entendemos que onde quer que a gente vá, o Senhor nunca nos acompanha, o Senhor está sempre ao nosso lado. Louvado seja o teu nome por causa disso. Eu clamo a Ti e te peço, Senhor Deus, que por favor nos visite nesse momento. Nos dê, Senhor, a Tua presença. Nos dê, Senhor Deus, a certeza de que a gente nunca está sozinho. Abençoe e guarde a nossa família. Cuida de nós. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Gostei de te ver hoje aqui. Na semana que vem, nós vamos estudar o 6º tema da série Deus de Promessas. E a promessa que nós vamos estudar na semana que vem é promessa de cura. E eu espero você. Até lá.